Olá, gente, Pai do Senhor, tudo bem? Quero deixar uma rápida meditação para vocês com base no texto que se encontra em Lucas capítulo 15. Você vai encontrar nesse texto, nesse capítulo, você encontrará 3 parábolas. Quais são essas? A parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas eu quero compartilhar com vocês, a parábola das 100 ovelhas. Jesus está dizendo, para o povo, está ensinando. Jesus, a gente sabe que quando ele não estava realizando seus milagres, Jesus estava fazendo milagres e maravilhas, ele estava, ensinando o povo. Ele estava, falando do reino dos céus, ele estava curando. Então Jesus, ele, vamos assim dizer, Jesus não tinha muito descanso, porque ele tinha uma missão a cumprir na terra. E ele vai dizer então, num determinado momento, que um pastor, ele possuía 100 ovelhas, todos os dias, mas todos os dias esse pastor, ele contava as suas ovelhas uma a uma. Mas só que num determinado momento, esse pastor, ao contar as suas ovelhas, ao retorno para o redil, ele percebe que estava faltando uma. Ele contou, eu imagino que ele contou não só uma vez, eu imagino que ele contou uma, duas, mas está faltando uma. Eu saí com 100 ovelhas e tem 99. Esse pastor, o que ele faz? Ele deixa as 99 ali no redil, no aprisco, e vai em busca daquela ovelha que está faltando. Aí ele poderia simplesmente dizer: eu não vou em busca dela, deixa ela que se vire para lá sozinha, eu não mandei ela sair. Mas ele tem amor pela ovelha. Ele, não que ele não tenha pelas 99 que ficou, mas eu quero acreditar que esse pastor tenha dito assim: não, Cristo me confiou 100 ovelhas. Cristo confiou a mim 100 ovelhas, então eu tenho que devolver para ele depois 100 ovelhas, ou até mais, Eu tenho que granjear. Se ele me entregou 100, eu tenho que granjear mais 100, granjear quantas necessárias forem. Então esse pastor vai em busca daquela única ovelha que agora se afastou do rebanho, se afastou do aprisco, talvez porque ela tenha visto um pasto verdejante, bonito, sentiu-se atraída e foi em busca, mas não era aquilo que ela queria ou que ela imaginou. Se a gente for olhar na Bíblia, no livro de Daniel, está escrito lá que os 3 jovens, eles não quiseram se alimentar do manjar do rei, da comida do rei, preferiram comer coisas diferentes, a provar aquilo que o rei estava oferecendo. Talvez essa ovelha não tenha percebido nada, talvez ela achou bonito o prato que o prato lá fora, a grama verdejante, e foi, sem avisar o seu pastor, se desgarrou do rebanho e foi. Mas talvez essa ovelha também estava no meio daquelas ovelhas ali, das demais, se sentindo oprimida, se sentindo ofendida, se sentindo humilhada. Talvez ela falou: eu não aguento mais tanta humilhação. Ninguém olha para mim com bons olhos, estão olhando para mim os meus defeitos, estão olhando para mim as minhas falhas, estão apontando para mim os meus pecados e não estão olhando por dentro como eu sou, humano, falho, pecador. Estão olhando por fora, mas sem olhar a mim por dentro. Talvez ela sentiu isso e falou: não, eu vou lá, eu vou para lá. Só que nessa dela ir para lá, ela se esqueceu, ela foi cega e ela se esqueceu que os pratos que o mundo oferece aparentemente são bons, aplausíveis, agradáveis,
mas não é bom. Nunca foi bom. E ela então agora, o pastor vai em busca dessa ovelha, e quando ele a encontra entre valos e valados, que ele está à procura dela, a Bíblia vai dizer que esse pastor não se cansa. Enquanto ele não a encontra, ele não fica sossegado, ele não voltou. Ele não voltou pro lugar enquanto ele não a encontrou. E quando ele a encontra, ferida, machucada, triste, abatida, aleluias, ele poderia falar: você vai ficar aí, eu só vim para saber aonde você está, mas você vai ficar aí porque você é teimosa. Esse pastor não fez isso. Esse pastor pegou com o amor que ele tinha, glória a Deus, ele pegou essa ovelha, colocou nos seus ombros e falou: filha, você pertence a mim, no meu rebanho você está fazendo falta. Muitos podem te apontar, meu irmão. Muitos vão te criticar por você servir a Deus, por você fazer a diferença no rebanho. Vai chegar momento que você vai se sentir uma ovelha ferida, você vai querer sair, mas não saia não. Fica lá onde Deus te colocou. Mas Reginaldo, eu não aguento mais, está difícil. Eu sei que está. Mas aguente, é só um pouquinho mais. Aquele que aguenta firme, aquele que aguenta a humilhação, aquele que aguenta as calúnias, Deus sabe a recompensa grande que você vai ter. Você pode não saber que recompensa é essa, mas Ele tem recompensa para aquele que não recua. Não se afaste, ovelha. Fique lá. Estão te apontando, estão te acusando, estão te machucando. Aguente. Vem as decepções, ovelha, aguente. Vem as dificuldades na caminhada da vida com Cristo, aguente. Pastor, não faça acepção de pessoas, não faça acepção de ovelhas no seu rebanho. Ame a todas, pastor, como o Senhor a ti confiou as ovelhas. Jesus confiou nas suas mãos 100 ovelhas, cuide das 100 ovelhas. Mas Ele confiou a mim 30, cuide das 30. Ele confiou nas tuas mãos 800 ovelhas, cuide das 800 ovelhas. Uma se afastou, vai em busca. Uma está triste, desamparada, leve alegria, leve amor para ela. Se ela falar: pastor, eu não quero mais ficar nesse lugar porque eu estou... Não deixe ela ir. Ainda se ela sair e for para outro ministério, adorar a Deus em outro ministério, amém por isso. Que vá, e o pastor que for recebê-la, receba com amor e alegria. Não fazendo acepção, não fazendo diferença, não colocando essa ovelha para baixo, diminuindo-a, humilhando-a. Porque Deus na sua palavra vai dizer que os humilhados são exaltados por Ele. E Ele abate os exaltados. Então, ovelha, sirva a Cristo, sirva a Deus. Não espere a recompensa do homem, jamais. Não espere do homem salvação que Ele não pode te dar. Porque Jesus Cristo, a gente bem sabe, meus irmãos, Ele desceu a essa terra, Ele veio a esse mundo para salvar a todos nós. Ele veio com uma missão para cumprir. E olha que não foi fácil. Olha que Cristo passou, foi humilhado, cuspido, insultado, desprezado, mas Ele permaneceu. Então, permaneça você no seu lugar. Permaneça você no rebanho. Não saia. Porque grande é a recompensa, o galardão para aquele que permanecer. Amém? Deus abençoe. Ame seu pastor.
Pastor, ame a sua ovelha e que Deus possa abençoar a cada um.